O assunto agora é a preservação da nossa história, porque o sítio arqueológico do Cais do Valongo, construído em 1811, é símbolo da escravidão no país. Foi redescoberto 2 séculos depois de ficar anos soterrado. Achados como esse servem para entender o passado e pensar o caminho que queremos seguir no futuro. Essa é a Mercedes. Nascida e criada na Gamboa, conseguiu comprar a casa própria em 90. Juntou dinheiro com o marido por 6 anos para fazer a tão sonhada reforma no imóvel. Foi quando viu a sua vida tomar um novo rumo. No primeiro dia de obra, o pedreiro me chama e diz assim, olha, tem muitos ossos de animais lá naquele quintal, porque ele estava abrindo os buracos para levantar as colunas nos fundos da casa, né? E aí eu falei, estranho isso, né? Me mostra esses ossos. Só que não eram de animais. Sem nenhuma dificuldade, Mercedes começou a encontrar ossadas. Ela ficou ainda mais assustada quando foi informada por um amigo do que se tratava. Você mora no caminho do cemitério. Aí eu falei, eu moro no caminho do cemitério, que negócio é esse? Que cemitério é esse? Não é um cemitério dos ingleses, que era um cemitério que tinha aqui? Não, além dos ingleses, vem depois. Aqui é o cemitério dos escravos. Aquilo não parecia real. Nós chamamos a prefeitura, ela veio com alguns técnicos e arqueólogos, disseram que realmente era muito importante esse achado, que eles queriam pesquisar, abrir mais algumas partes da casa, né? E que depois eles fariam um estudo melhor sobre isso. O que era para ser a casa da Mercedes virou um verdadeiro canteiro de escavação. Foram encontrados cachimbos, louças, conchas e muitos dentes de jovens. Apesar de todo esse transtorno causado na vida de Mercedes, os especialistas já sabiam da existência desse material naquela região. Na realidade, a arqueologia traz à tona algo que já sabia, né? E esse movimento é extremamente importante porque é no centro do Rio de Janeiro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro, um espaço que foi reservado para sepultar africanos recém-chegados, né? O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos foi criado em maio, em 2005. A data escolhida foi 13 de maio. E não foi à toa. Esse é o dia marcado pela abolição da escravatura. Este espaço aqui era para ser a garagem da casa de Mercedes. Com os achados arqueológicos, se tornou o cemitério dos Pretos Novos. Esse cemitério era um cemitério registrado, era um cemitério oficializado, né? Quem tomava conta dele era a igreja de Santa Rita, do Largo de Santa Rita, aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Eles tinham o livro de óbitos, que fazia a lavragem desses óbitos, né? A gente encontrou alguns livros desses e a gente conseguiu retirar desse livro quase 50 nomes, mais ou menos. Esse cemitério dos Pretos Novos eram aqueles que chegavam aqui mortos ou que morriam, né? Por conta da viagem, ou os pretos que morriam escravizados, eram jogados nesse cemitério. A gente chama hoje cemitério de uma forma muito educada, porque era a vala da cidade, era a lixeira da cidade. Não há como passar pela Avenida Barão de Tefé indiferente ao cenário. Mesmo com o barulho do trânsito, é impossível não notar que ali está parte de um capítulo triste da nossa história. Em 2011, a Prefeitura, ao realizar obras do Porto Maravilha, fez escavações e resgatou o sítio arqueológico. No ano seguinte, o Cais do Valongo se transformou em um espaço preservado e aberto à visitação pública. Em alguns locais, né, você teve uma escavação muito pontual, às vezes para passar um cano ou um cano de drenagem. Mas neste local, por conta das pesquisas históricas e essa vontade de chegar a esse cais,
a escavação foi mais extensiva, né? Em julho de 2017, o Cais do Valongo se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. Esses objetos, esses itens, essas peças, elas têm o poder de nos transportar no tempo, né? Então, quando nós vimos, por exemplo, fragmentos de garrafas, fragmentos de cachimbos e outras peças que são utilizadas, inclusive, no cotidiano, né, a gente percebe que o passado e o presente, eles não estão tão distantes um do outro, né, e que tudo que aconteceu em um tempo remoto tem influência com a sociedade de hoje. A história negra do povo brasileiro, que é o povo, em termos de quantitativo, de contingente, é o maior povo do Brasil, ele começa aqui no Rio de Janeiro. O Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana, ele tem a necessidade não apenas da guarda e da conservação desse material, mas também do expor para a sociedade, ou seja, fazer com que esse material ele sirva de base para pesquisas, né, e para extroversão. A exposição apresenta cerâmicas, anéis de piaçava, pedras e peças em vidro do Cais do Valongo, que contam um pouco da herança africana. Esse acervo pertence ao Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana da Prefeitura. No total, a instituição possui cerca de 1.200.000 itens. Aprendizado. Essa é uma lição que pode se tirar do trabalho da arqueologia. Entender o passado para não repetir erros no futuro. A partir desse Cais do Valongo revelado, né, a sociedade atual ela começa a refletir, né, sobre essa importância, né, dessa lembrança, dessa memória e da importância da cultura negra, né, e desse revelar, né, para a sociedade atual.